O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou agora sobre a situação do combate à pandemia no país e nós vamos ouvir. Disposto, para trabalhar aqui pela saúde do Brasil. Em primeiro lugar, tranquilizar a população brasileira, no sentido de que o Ministério da Saúde trabalhando forte aqui com todas as secretarias para trazer as respostas que os brasileiros querem em relação à pandemia da Covid-19. Como nos outros países do mundo, nós assistimos também aqui do Brasil um aumento do número de casos. Ainda não temos uma pressão sobre os hospitais, consequentemente o número de óbitos ainda está em um patamar aceitável, se é que se pode aceitar óbito, mas estamos trabalhando em várias frentes. Primeiro, ampliando a questão dos testes. No mês de janeiro, nós vamos distribuir 28 milhões de testes rápidos, até o dia 15 serão 13 milhões. No mês de fevereiro, nós já temos uma perspectiva já concreta de mais 7,8 milhões de testes. A principal ação, sem dúvida, é a campanha de vacinação, ampliar a dose de reforço. E em alguns estados onde a segunda dose está baixa, tem que ampliar, sobretudo na região norte. Eu tenho falado isso de maneira reiterada e o Brasil é testemunha. Então, a região norte tem estados com baixo nível de aplicação de segunda dose e, consequentemente, também da dose de reforço. É preciso ampliar o Pará, o Maranhão, Manaus, o Amapá, Roraima, o estado de Tocantins. No estado do Pará, nós assistimos um aumento no número de hospitalizações e de óbito. Nós sabemos que os indivíduos que não têm o esquema vacinal completo, eles têm mais chance de desenvolver formas graves da doença. A nossa Secretaria de Vigilância e Saúde atua acompanhando a evolução dos casos em todos os estados do país. E esses estados, o Pará, o Tocantins, são estados que estão no nosso horizonte e é necessário que nos unamos com os secretários estaduais e os governantes para ampliar as ações nesses estados. A questão do oxigênio, que também foi crítica no pico da gama, esse ano nós já temos uma estrutura melhor. Vários dos hospitais têm hoje tanques criogênicos, a capacidade logística de distribuir o oxigênio melhorou. O ano passado nós apoiamos até da importação de caminhões de tanques criogênicos. A FAB já tem uma expertise maior para levar o oxigênio, de tal sorte que, se houver uma pressão sobre o sistema de saúde na região norte, o preparo hoje é bem maior. Por outro lado, a ciência evoluiu, a indústria farmacêutica tem feito pesquisas com novas drogas, sejam anticorpos monoclonais, sejam medicações antivirais, e o Ministério da Saúde estuda, primeiro, a evidência científica, se é uma evidência científica sólida ou não. Segundo, o eventual impacto orçamentário, para que possamos, se for o caso de uma aprovação da Agência de Vigilância Sanitária, ter um estoque desses insumos para aqueles que, mesmo vacinados ou não vacinados, ou alguém que tem contraindicação para tomar a vacina, os que são imunocomprometidos. Então, podemos ter cenários onde esses medicamentos, caso tenham registro, eles possam ser úteis. Ontem, como vocês viram, eu estive com o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes é um grande parceiro. Estamos sempre juntos, sob a orientação do presidente Bolsonaro, que desde o princípio deixou claro que a saúde e a economia têm que andar de braços dados. No ano de 2020, tivemos um crédito extraordinário de 50 bilhões. No ano de 2021, mais 50 bilhões, foram mais de 100 bilhões de créditos extraordinários. Não faltou recursos para a aquisição de vacinas e nós trabalhamos com o ministro Paulo Guedes em um cenário de possível maior pressão sobre o sistema hospitalar, onde, por exemplo, tenhamos que habilitar novamente leitos de terapia intensiva. Então, se isso ocorrer, que eu espero que não aconteça, nós estaremos preparados para não faltar suporte para os estados e para os municípios. Mas por outro lado, já estão bem cheias, por outro lado, o Ministério da Saúde
está aberto para ouvir a contribuição dos especialistas que possam ajudar nesse momento dessa pandemia, em que vamos trabalhar forte para cessar essa emergência sanitária o mais rápido possível. É claro que as unidades básicas de saúde, elas experimentam um número maior de pacientes. Isso é fruto das festas de final de ano, que não foram de forma alguma estimuladas pelo governo federal. E as unidades básicas de saúde estão aí para a população brasileira buscar, né? Por exemplo, o Sistema Único de Saúde tem 48 mil unidades básicas de saúde. Foi bom, Raquel, você perguntar isso, porque é uma oportunidade para eu esclarecer. São 58 mil unidades básicas de saúde, 53 mil equipes de saúde da família. O governo Bolsonaro priorizou a atenção primária à saúde de maneira marcante. Nós ampliamos o orçamento de 17 bilhões de reais para 25 bilhões de reais. Nós temos um programa que incentiva a remuneração em função do desempenho, o programa Previne. Estamos recuperando todos os dados do Ministério da Saúde que tinham sido atacados por figuras criminosas, de tal maneira que o Ministério da Saúde, aqui sob a minha liderança, e o governo federal, sob a liderança do presidente Bolsonaro, estamos vigilantes para dar a resposta que a população brasileira quer. Só mais um esclarecimento adicional em relação aos autotestes, né? A Anvisa fez uma consulta ao Ministério da Saúde acerca de uma eventual política para aprovação dos autotestes. No momento onde precisamos aumentar a capacidade de testagem, a iniciativa privada e cada um dos brasileiros que tem sintomas gripais podem também se somar à iniciativa do governo federal, né? Então, o autoteste, desde que a farmácia que venda, ela apoie os que compram na realização do teste e orientando-os para realizar o teste da forma correta e para que sejam informados os dados, caso positivo, ao Ministério da Saúde, é uma iniciativa que pode se somar ao esforço do Ministério da Saúde e do poder público de uma maneira geral. É hora de união do povo brasileiro contra o nosso único inimigo, que é o vírus, né? Nós enfrentamos a pandemia da Covid-19, nós enfrentamos tragédias como essas enchentes que assolam o Brasil, na Bahia, em Minas Gerais. Agora mesmo, às 10 horas, o presidente Bolsonaro me convocou para uma reunião com o ministro João Roma e com o ministro Rogério Marinho. Então, vamos continuar trabalhando pelo Brasil nesses momentos de dificuldade. Essa questão... Estamos ao vivo na Jovem Pan, ministra. Como fica o caso das pessoas que já estão com autoteste, trouxeram do exterior, estão com eles aqui no Brasil? Como que fica? Bom, pode testar, né? Se trouxe o teste, pode testar. Tem orientações, não é complexo. O que precisamos é de uma política para que se faça isso de maneira sincronizada e possa ser útil do ponto de vista de saúde pública. Técnico do Ministério da Saúde para a Anvisa, para solicitar? Estamos trabalhando nessa perspectiva. Essa semana, com certeza, pessoal. Não é esse o problema. Esse é um dos pontos que pode nos ajudar. O que pode nos ajudar não pode ser... O problema é o vírus, minha cara. O problema é o vírus que sofre mutações e que está criando dificuldade no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós estamos indo bem. Todos vocês são testemunha. Então, vamos trabalhar numa perspectiva de ajudar o Brasil, não de criar narrativas inúteis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se discutiu no final do ano essa questão da vacinação infantil, absolutamente resolvida. O que houve? O Ministério está atrasando a vacina. Isso não é verdade. E o que é que eu dizia aqui a vocês todo dia? É necessário ampliar a segunda dose e a dose de reforço. Mas qual era a notícia? Vocês sabem, não preciso dizer. Bom dia para vocês. Bom, ministro da Saúde falando com jornalistas na chegada ao Ministério da Saúde, falando sobre a ampliação dos testes no país, prometendo quase 30 milhões de testes que serão distribuídos para estados e municípios pelo Ministério da Saúde. Falou também sobre a preparação do Ministério da Saúde para, caso ocorra uma pressão sobre o sistema hospitalar. Já tinha falado, né, sobre um estoque regulador que o Ministério dispõe de medicamentos
medicamentos para intubação, por exemplo. Esses medicamentos faltaram no ano passado, vocês se lembram. E falou também já na preparação para a eventualidade da necessidade de utilização de oxigênio, o que também faltou. Todos nós nos lembramos daquele drama, especialmente na região norte do país, especialmente no Amazonas, garantindo que há também como, quase que imediatamente, caso seja necessário, promover a abertura de leitos para pacientes com Covid-19, mas deixou claro que ainda não estamos nem próximos dessa situação, muito por causa do avanço da vacinação. O ministro lembrou que há estados do norte, especialmente, que estão com a segunda dose muito atrasada e que tem vacina à disposição para aplicar a segunda dose, inclusive a dose de reforço. Aliás, enquanto o ministro da Saúde falava, eu me lembrei aqui de uma entrevista que nós fizemos há algumas semanas, acho que no fim do ano passado, no Novo Dia, com o Júlio Croda, infectologista, e ele dizia que o norte do país, mais uma vez, vai ser uma espécie de espelho daquilo que vai acontecer nas outras regiões do Brasil, assim como aconteceu no início do ano passado, né? Claro que outras regiões não passaram pela mesma crise que o Amazonas passou, porque já alertados pela falta de oxigênio, conseguiram se preparar melhor para quando a necessidade de oxigênio naquelas localidades também aumentasse, né? Bom, o ministro falou aí sobre a necessidade, então, de reforçar a segunda dose, de reforçar a terceira dose. Diz que o Brasil está lidando bem com a pandemia, o que não necessariamente corresponde com os dados que nós temos à disposição. Nós temos 621 mil mortos, vítimas da pandemia aqui no Brasil, quase 23 milhões de casos. 621 mil mortos, quase 23 milhões de casos. E também falou sobre não atraso da vacinação infantil. A autorização para vacinação das crianças com a dose da Pfizer é do dia 16 de dezembro. Hoje é dia 12 de janeiro, ou seja, quase um mês depois. A vacinação ainda não começou e a projeção do Ministério da Saúde é concluir a primeira dose nas crianças até o fim do primeiro trimestre deste ano aqui.